Ô, Rodrigo, e aí, já falando do tema cultural, tem aqui uma pergunta que me parece oportuna, que é: existe um relativismo cultural em relação às crenças, que quem nasce no Ocidente crê ou no Islã, ou no cristão, o oriental já crê em Buda, ou seja, nós só acreditamos naquilo, até faltávamos conversar um pouquinho sobre antes do podcast, né? Existe um Deus em todas as religiões, mas se eu nasço índio, eu acredito que é o Deus da árvore. Se eu nasci no Brasil, eu sou cristão protestante. Se eu nasço na Europa, eu sou cristão católico. Então, de que forma vocês veem esse relativismo com relação às evidências tanto biológicas, químicas e arqueológicas? Ou seja, de fato existe essa divisão? É tudo o mesmo Deus que é visto em diferentes regiões? Existe aquela que é certa? A gente sabe que sim, mas eu tô aqui como o Daniel fala, né? Como o Daniel fala, o advogado, né? Ô, Tiago, outro dia eu tava Como vocês veem esse relativismo cultural? Deixa o Marcos Deixa eu falar. Outro dia eu tava num debate, o cara falou assim: professor, você tá falando que existe Deus, tá dando um monte de evidências e tal, mas em que Deus que eu vou crer então? Porque tem tantos deuses. Eu falei, cara, então você creia no único que falou que era, matou a cobra, mostrou o pau e a cobra morta. O único que se fez homem, Jesus Cristo. O único que fez os milagres para provar que era Deus. Ele esteve entre nós. Ele fez o maior milagre de todos os milagres. Porque assim, alguém poderia dizer, curar cego é fácil. Transformar água em vinho, ele deve ter feito um truque lá com fenolftaleína, certo? Trocou o pH da água, ficou vermelho. Andou sobre as águas, talvez o mar fosse rasinho. Caminho das pedras, né? Caminho das pedras. Mas Jesus ressuscitou de entre os mortos. Agora, o que ele fez? Vocês serão minhas testemunhas. E vocês morrerão por esse testemunho. Os seus apóstolos, seus discípulos, Pedro, dizem que foi crucificado de cabeça para baixo, dando testemunho da ressurreição de Cristo. Agora, coloca isso na frente de um juiz. Fala, juiz, tem um louco aí dizendo que ressuscitou. Quais são as evidências? Tem um monte de testemunho aqui. Vocês têm o testemunho? Ele ressuscitou? Sim. E o que aconteceu com vocês? Morremos por esse testemunho. Ninguém morre por uma mentira. Na Lava Jato lá, o cara tinha milhões no banco e ainda mesmo assim se entregou. Não é nem por milhões você morre. Morreu. As testemunhas morreram por um relato de uma loucura. Uma mentira dessa, uma mentira, o cara ressuscitou. O que isso vai fazer de diferença na sua vida? Aliás, certo? até mais forte, Marcos. Às vezes pode ser tão a verdade, o camarada mente para livrar a pele dele. A menos que essa verdade seja algo tão extraordinário que ele não consegue negá-la mesmo em face à ameaça. Qual o ganho que eles tiveram em morrer por essa declaração, por esse testemunho? Nenhum. Era muito fácil, foi realmente, não ressuscitou nenhum deles, porque entre vários, pelo menos um teria que... Fala, se é mentira isso aí, eu estava lá, foi forjado. Todos eles morreram testemunhando. Então, em que Deus que você deve crer? O único que demonstrou que ser Deus, o único que se fez homem, o único que divide a história, antes e depois de Jesus Cristo. Os outros, deixo para outros que queiram crer neles. Eu creio no único que deu provas. Essa é a grande diferença da fé cristã. A gente crê num Deus que se fez homem, que viveu entre nós e que deu provas de que era Deus, com o maior milagre de todos que poderiam... Qual seria o maior milagre? Morra e ressuscite daqui a 3 dias. E foi exatamente isso que Jesus fez, dando provas. Então, os outros deuses são deuses inventados, pode ser e tudo, mas o único que deu provas é o Deus da Bíblia, o Deus cristão, e é desse Deus que a gente deve crer. Eu falo a mesma coisa que o Marcos e eu vou fazer uma abordagem só um pouquinho diferente do que ele falou, mas é a mesma coisa, do ponto de vista filosófico. Se alguém me apresentar isso, eu não posso começar pela Bíblia, nem por Jesus.
Porque... Eu falo isso, ó, gente, você não deve dar a razão da sua esperança citando o versículo bíblico, certo? Exatamente. Você deve citar a arqueologia e a ciência, é assim. Aí depois que você vê, olha que interessante. Claro. Isso tá na Bíblia. Aí você põe nas implicações filosóficas. Porque senão parece favoritismo. Favoritismo, né? Eu tô argumento em círculo. É como se fosse um muçulmano querendo me provar que Maomé é um profeta de Deus citando o Corão. Ele não vai me A convencer Bíblia nunca. diz, Rodrigo, a Bíblia diz, estáis sempre prontos a dar a razão da sua esperança. Exatamente. Jó 12, de 7 a 9 fala, pergunte, porém, aos pássaros dos céus, aos peixes do mar, à terra, quem de todos eles ignora que foi Deus que os fez? Então a própria Bíblia nos convida a dar razão com evidências, perguntando aos pássaros, aos peixes da terra, a arqueologia, a ciência. Exatamente. Não é assim? E aqui eu vou começar até com uma outra área que a gente não botou na mesa ainda, que também ajuda. Como é que a Bíblia é plural mesmo? A filosofia. A mãe de todas as ciências. Exatamente. Vou começar pela filosofia. Eu vou ser o cético extremo. Qual que é o máximo do ceticismo que alguém podia ter? Um ceticismo que vai além da pergunta que você me fez. Eu posso duvidar até que vocês três estão aqui. Eu posso duvidar até da realidade. Quem me garante, para longe de qualquer questionamento, que vocês não são uma ilusão da minha mente? O Cabala, desculpa, Daniel. O Cabala mesmo, eu li o Cabala nas minhas épocas de ateísmo, e o Cabala tem aquela teoria de que nós somos frutos apenas da imaginação do Criador. Exatamente. Ou seja, é como se fosse a Matrix dentro da cabeça de Deus. Nós efetivamente não estamos aqui, não somos reais. Fomos frutos de uma criação imaginária de Deus. Aí agora, então vamos partir de um ponto básico. Sabe o que é ser ceticista? Porque eu gosto muito de trabalhar com a cabeça do outro, sabe? Então, tá, você quer adotar essa postura? Então vamos ser céticos radicais. Eu vou duvidar de tudo. De tudo. Aí eu começo, porque é interessante. Descartes dizia, você tem que duvidar de tudo para crer em alguma coisa. E o método cartesiano é o seguinte, então tá bom, vamos destruir todo o meu prédio, porque o meu prédio está viciado. O meu prédio, assim, eu nasci no Ocidente, você é descendente de batistas e tudo e tal. Se eu fosse um hindu, estaria acreditando no hinduísmo. Então, tá bom. Então, vamos destruir todo esse prédio. Desmonta tudo e Desmonta recomeça. tudo. E vamos começar junto. Bora. Qual que é a única certeza que eu posso ter? Esquece fé, que eu destruí tudo. Esquece os jargões cristãos. Tem uma coisa que eu não posso duvidar da minha existência. Por quê? Ainda que vocês que estão me assistindo aqui agora sejam uma ilusão da minha mente, a Cabala, ela não faz sentido, porque se eu sou uma ilusão na cabeça de Deus, a ilusão não pensa acerca da própria ilusão. A ilusão é um engano. A ilusão não é enganado. Percepção e identidade. Eu tenho percepção e identidade. Então eu não posso ser uma ilusão. Eu posso ser o iludido. Você pode ser uma ilusão. Mas na minha cabeça eu sou o iludido. Estou muito filosófico ou tá dando para acompanhar? Logo existo, né? Vai chegar nisso aí. Vai lá. Então, se eu existo, se essa ilusão está sendo produzida na minha mente, a minha mente tem que existir em algum lugar para ser enganada. Então, penso, logo existo. Cogito ergo sum. Então, eu existo. Esse fundamento a gente pode começar na minha existência. Que depois vai ser deturpado no existencialismo de Heidegger e outra coisa lá, mas vamos começar por essa base. Eu existo. Então, se eu existo, eu tenho que olhar para mim mesmo para o começo. Eu existo e eu existo com necessidades. Por mais que eu seja indiano, japonês, chinês, croata, brasileiro, português, eu nasço com uma ideia do que as coisas são e como elas deveriam ser. E quanto maior o hiato entre as duas, maior a minha tragédia. Aí eu começo a fazer a pergunta, se eu nasço com essa noção, com essa vontade, com essa abertura, de onde veio essa necessidade? Santo Agostinho perguntava assim, o coração está inquieto, sem Deus. Mas Santo Agostinho fazia uma pergunta anterior, por que o coração está inquieto? Aí, poxa, então eu sei que eu existo, e eu sei que eu tenho carências, aberturas para um transcendente. Eu penso sobre a minha própria existência, eu penso sobre mim e eu nasço com a ideia de certo, de errado, de o que está acontecendo e o que deveria ser. Ok. Aí eu vou para a natureza e percebo que tudo na natureza, para um organismo existir, as necessidades vitais dele têm que existir fora dele. O meu corpo tem pulmão.
que já é preparado para receber oxigênio. Se não existe oxigênio, Para que pulmão? ou ele vai desaparecer. Então, se tem o pulmão é porque tem oxigênio. A abelha nasce com o instinto de buscar néctar para fazer o mel. Então, o néctar tem que existir fora da colmeia. A tartaruguinha do mar já nasce procurando a água, então é porque a água tem que existir. Pude dar 1000 outros exemplos, acho que já ficou claro. Todas as minhas necessidades ontológicas, nem estou na biologia, ontológicas, elas têm que existir fora de mim, senão eu não existiria, porque eu preciso delas. E dentre as minhas necessidades, eu nasço com aquilo que Karl Rahner chamou uma abertura para o transcendente. Nem vou chamar Deus. Para algo que está além de mim. E como é esse formato, essa necessidade? Eu preciso, o próprio Freud, que era ateu, falou, nós nascemos com a carência de um pai universal. Então eu tenho essa carência, que se até o Freud, que era ateu, admitiu, ele não admitiu isso do nada. Ele fez pesquisas para chegar a essa conclusão. Ok, então eu tenho essa carência, o hindu tem, o chinês tem, todo mundo tem. O indiano, o chinês, todo mundo. Independente, ela é pré-cultura. Ela é pré-cultural. Até aí tudo bem? Acompanharam comigo? Aí agora eu vou fazer uma perguntinha bem básica, lúdica. Essa carência tem um formato. Então, se eu tivesse um monte de bloquinhos aqui, losango... Aquele brinquedinho de criança. De criança, né? outras bolinhas, quadrado e o buraco aqui, a professora pergunta assim, qual das peças vai encaixar no buraco? Aí a criança tenta, ela coloca primeiro o quadrado, porque o buraco é redondo, ela põe o quadrado, não funciona, ela põe o triângulo, não funciona, ela põe o triângulo isósceles, não funciona, ela põe um que é redondo, mas é menor, até que ela acha com o encontro. Então, eu olho para dentro de mim e procuro me perguntar qual é o formato desse transcendente. Aí eu descubro uma coisa muito interessante, dentre outras, só para não ficar muito longa a minha resposta aqui. Eu preciso de um ser que me proteja, que se relacione comigo, e ele é paradoxal. Por que paradoxal? Para me dar aquela segurança que eu quero, aquela resposta que eu quero, esse ser ele tem que ser transcendente, além do tempo e do espaço. Ele tem que ser eterno. Ele não pode ter uma criptonita que o atinja, porque se ele tiver uma criptonita que o atinja, ele não é todo poderoso, e se ele não é todo poderoso, ele não pode me garantir tudo. Que é aquele negócio assim, pode ficar tranquilo. Eu vou colocar 2 guarda-costas para te acompanhar, Marcos. Mas um dia os guarda-costas podem ser mortos e o cara vai te matar a hora que matar o guarda-costas. Então, essa abertura pede um ser que não tenha pontos vulneráveis, que ele nunca duele com a vontade dele, que ele não mude de opinião, que ele seja acima de tudo que eu posso ver, crer ou entender. Eu preciso de alguém assim. Mas aí que vem o paradoxo. Ao mesmo tempo que esse ser tem que ter tudo isso, para se relacionar comigo ele tem que ser íntimo. Me dá um abraço. Mas como é que eu posso dar um abraço num ser que ele é eterno, que ele não é medido pelo espaço? Então esse ser ele tem que ser, paradoxalmente, transcendente e imanente. Estar lá e estar aqui. Ser infinito e, ao mesmo tempo, habitar dentro de mim. É isso que eu preciso. E essa noção antropológica, ela antecede a qualquer noção cultural. Aí, depois disso, aí agora o meu raciocínio é exatamente a repetição do que o Marcos falou. Vamos pegar Odin. Vamos pegar o deus do panteísmo. Vamos pegar os deuses animistas. Deus. Qual deles? O único, foi até uma resposta que eu dei num bate-papo com um filósofo ateu, que ele falou o seguinte, eu estou preocupado demais com o cotidiano para me preocupar com... Eu falei assim, eu sou o contrário. Eu estou ocupado demais com o transcendente para perder tempo apenas com o cotidiano. O problema é que o ateísmo coloca um ponto onde eu acho que deveria ter uma vírgula. Aí, quando eu pego a ideia que realmente, que ele falou assim, não, Deus, se Deus existe, como vocês falam, ele não está nem aí para essa história, porque essa história é muito pueril para ele, a nossa linguagem nem o atinge. Eu falei, você está certo, em parte. O Santo Tomás de Aquino dizia que nós só falamos do que Deus não é. Porque o que Deus é, em essência, ninguém sabe. Até Deus não existe, ele é. Só que essa transcendência, ela emerge na nossa imanência e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Essa noção de um Deus que, sem perder os seus atributos, continua sendo onipotente, onisciente, onipresente, ao mesmo tempo ele chora no colo de uma mulher chamada Maria,
o Deus de lá e o Deus daqui, que é o único Deus, somente a teologia cristã apresenta. Então, as demais, e aqui eu fecho a minha pergunta, eles podem até apresentar aspectos parciais do meu vazio. Mas seria mais ou menos como falar o seguinte: o que é um automóvel? Um carro. O que é um carro? O carro tem que ter esses elementos. Aí eu falo, tá, a bicicleta tem roda. É verdade, a bicicleta tem roda. Mas não é carro, ela tem a roda. Ah, mas o carrinho de brinquedo tem tudo, sim, mas não dá para você entrar dentro dele. Então, para ser um automóvel, não basta ter partes de um automóvel. Ele tem que ter todos os elementos de um automóvel. Então, realizar milagres é um argumento entre aspas, porque a gente tem milagres realizados por outras pessoas também, e nem por isso elas são deuses. Mas você tem que ver o conjunto da obra. Jesus ressuscitou alguém. Eu estou só fazendo um papel de advogado do outro lado, viu, Marcos? Alguém falou assim, tá, mas Osíris também teve vida depois de morto. Mas não é só a ressurreição. A ressurreição é importantíssima. Mas é a ressurreição junto com o que Jesus falou acerca de si mesmo, junto com as profecias que cumpriram dele, junto com o que ele pode fazer hoje por nós, junto com os elementos da criação, do Gênesis e tudo mais. Então, elementos de Jesus eu encontro noutros. Elementos do Deus da Bíblia eu encontro noutros. Mas o conjunto da ópera que preenche cabalmente o meu vazio, eu só encontro no Deus bíblico revelado na pessoa de Jesus Cristo. É o quadro completo, não apenas um detalhe, um parcial. Porque teclado, outras coisas podem ter teclado, e nem por isso vai ser um computador.